conhecia. Mas glória a Deus, porque Deus prepara esses encontros, né? A gente nunca tinha noção que a gente poderia se conhecer, mas o Senhor preparou o dia de hoje. Aleluia. Eu sou, como ela falou, a Ângela Nardassi, da Igreja Evangélica Adonai, é lá em São João de Meriti, lá não, ali em São João de Meriti, do pastor Reinaldo Reis, nosso pastor presidente. Estou aqui debaixo da autorização e da bênção dele, que é assim que tem que ser, né? Senão não flui. Verdade. E quando a pastora me convidou, eu falei, meu Senhor, aí eu falei assim com ela, pastora, não sei se eu perguntei quem a gente tem de amigo em comum, ou quem indicou, alguma coisa assim, né? Eu perguntei, você falou assim, não, eu te acompanho pelas redes sociais. Aí eu misericórdia, Senhor. Eu fiquei pensando, será que eu boto alguma coisa errada na rede social, gente? O que será que eu boto na rede social? Tô brincando. A minha rede social, ela é convertida. Aleluia! Eu sou convertida, eu mando fogo nela e converto. E eu fiquei muito feliz por esse convite, pastora. Estou muito honrada por esse convite. Como o Cláudio falou, verdadeiramente aqui é a casa de Deus. Aleluia! Eu já entrei ali com o coração aceleradinho. Falei, eita Deus, é tu. Que aonde tem a presença do Senhor, nosso coração fica aceleradinho, né? Eu já entrei ali, sentei ali, o coração aceleradinho. Falei, Senhor, a mão suando. Falei, eita Espírito Santo, coisa boa a tua presença. E Deus é assim. Deus é simples, né? Deus é simples. Por isso que Ele está no momento, no meio das pessoas que adoram o Espírito e em verdade, mas na simplicidade. Por isso que eu amo esse Deus. E assim que ela me chamou, me convidou, o Senhor já trouxe de imediato essa palavra ao meu coração. É a palavra de um servo de Deus que foi chamado para uma grande obra, chamado Neemias. Mas eu tenho algo a dizer para você, não foi só Neemias que foi chamado para uma grande obra. Eu e você fomos chamados para uma... Aleluia! A obra é muito grande. E como foi dito aqui, eu falava assim para o Senhor ali, só eu e ele, dizia, Senhor, como Tu é perfeito, como Tu é vivo. Porque cada palavra dita aqui, como diz meu marido, por cada vaso aqui, o Senhor só confirmava no meu coração. É essa palavra que eu quero trazer para a minha igreja. E a gente vai ler alguns versículos, mas inicialmente, a gente vai ler Neemias 1, de 1 a 4 inicialmente, mas quem puder e quiser deixar a Bíblia aberta, a partir do versículo 1 diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu que no mês de Quisleu, no ano 20º, estando ele em Suzã, a fortaleza, veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e restaram do cativeiro, acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que ficaram no cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e suas portas queimadas a fogo. Sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei. Lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Amém, queridos? Por enquanto até aqui. O que a gente entende aqui de Neemias? Neemias é da época do cativeiro, né? Vamos fazer aqui um resumo rapidinho. Antes de Salomão morrer, o reino era um só, era o reino de Israel. Após a morte de Salomão, houve uma rebelião lá, uma revolta com os filhos, aquela coisa toda, e o reino foi dividido em 2 reinos. O reino do norte, com 10, das 12 tribos, o reino do norte ficou com 10, né? E o reino do sul ficou com 2, chamada Judá e a capital Jerusalém. E a do norte era chamada Israel, com a capital Samaria. A do norte, os assírios tomaram conta. Porque sempre quando há rebelião, sempre quando há desobediência, sempre quando há revolta, há divisão. E quando há divisão, o que acontece? O inimigo entra e toma. Meu Deus da Deus. Porque Deus é um Deus de unidade. Meu Jesus, aleluia. Ali houve uma divisão e o inimigo, o que aconteceu? Os assírios tomaram o reino do norte todo e os babilônicos tomaram o reino do sul. E nessa época da divisão, o rei Nabucodonosor, ele foi e separou os melhores, os mais inteligentes, o povo que ele achou que poderia ter alguma valia para ele, foi na época de Daniel e seus amigos, e ele levou esse povo cativo. E esse povo ficou 70 anos cativo.
E Neemias, ele era descendente dos cativos. Então Neemias, ele nasceu no palácio. Os ascendentes dele, os pais deles que eram cativos. Então ele era descendente. Então ele já nasceu no palácio, ele já nasceu ali na Babilônia. Mas como era filho de cativo, o cativo era. Não é assim? E Neemias foi chamado para ser copeiro do rei. Copeiro naquela época não era o que é hoje. Hoje a gente faz até concurso e tudo, né? Para copeiro da prefeitura, serve um cafezinho, limpa ali a cozinha e tal, que é uma benção. Mas naquela época o copeiro tinha uma função, uma responsabilidade absurda. Era um cargo de muita confiança. Por quê? Porque ele não só separava o vinho que o rei ia tomar, ele provava. Antes do rei tomar o vinho, ele tinha que provar. Ângela, por quê? Porque naquela época tinha muitos envenenamentos, principalmente da família do rei. Porque o povo queria que o rei morresse logo para tomar o lugar do rei. Então eu vou envenenar o vinho do rei para ele tomar, para ele morrer, que eu tomo o lugar dele. Então era um cargo de muita confiança. E Neemias tinha uma vida muito boa no palácio. Neemias tinha fartura, né? Neemias tinha um cargo de confiança. O rei amava Neemias. E um certo dia, um dos irmãos dele, Anani, chegou e ele foi e começou a perguntar: poxa, e o povo lá que ficou lá, que não veio para cá? Como é que está aquele povo lá dos meus pais? E aí o irmão trouxe uma notícia não muito agradável. Está tudo em miséria, está tudo em desprezo. As cidades estão com os muros destruídos. E naquela época, até hoje, né, o muro é a nossa segurança, entre aspas, a nossa segurança é o Senhor, né? Mas uma casa sem muro é muito mais fácil de um inimigo entrar, não é assim? Uma casa sem proteção, mesmo a gente sabendo que a nossa proteção é o Senhor. Naquela época, as cidades sem muros, elas eram totalmente discriminadas. Até os adoradores de outros deuses lá da época, eles eram idólatras, diziam que a cidade com o muro caído, os deuses abandonaram a cidade. Então era muito fácil do inimigo entrar. E Neemias, assim que soube da notícia, ele poderia falar assim: ah, Nani, que chato, né? Triste isso. Chato, todo mundo lá como eu estou muito bem aqui no palácio, bem, como do melhor. Chato, né? E o Senhor me perguntou nessa tarde: como você se comporta quando vem uma notícia de uma pessoa que não é da sua família ruim? Meu Deus da glória. Porque quando é da nossa família, a gente fala: não, vamos orar. A gente pede um grupo de oração, a gente vem para as igrejas, a gente joelha, a gente jejua, pede tudo quanto é grupo que a gente conhece que tem de cristão, a gente pede: olha para minha mãe, olha para minha irmã, olha para minha mãe. E quando eu vi que não é nada seu, quando alguém que não é nada, porque esse povo não era nada de Neemias. Neemias tinha uma vida tranquila. A palavra de Deus diz que Neemias teve uma empatia tão grande que ele se lamentou, ele orou, ele jejuou. Mais à frente, se não me engano é o 6, que fala assim: faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel. Neemias pediu até perdão pelo pecado daquele povo. E o Senhor me perguntou: qual é a tua reação? A tua reação é aquela assim: ó, pode deixar, irmã, que eu vou orar, mas no dia seguinte você já até esqueceu que tu falou que ela quer orar? Porque eu aprendi assim: quando eu falo que eu vou orar, eu falo assim: vamos orar agora, porque eu posso esquecer. Verdade. Então a irmã me pede: ora por mim. Eu falo: vamos orar agora, irmã? A outra coisa que eu aprendi: irmã, ora por mim. Eu falo assim: vamos orar comigo? Ora comigo. A gente vai esquecer, porque a nossa vida é uma loucura. E são tantos pedidos de oração, não é? Então quando a pessoa pede e fala: eu vou orar agora com você. Para o que você está fazendo e ora. Mas muitas vezes, querido, a gente fala assim, ó: ai, que triste, né? Que pena. Lixando a unha: poxa, triste mesmo, né? Chato. Ah, o filho da vizinha morreu, ai, que pena, né? A minha avó ainda, coitada, muito oprimida, chega muito e fala: antes dele do que eu, tal. A gente fica: ah, né? Como é que tem nosso comportamento quando a gente sabe de uma notícia muito ruim, de quem não é próximo da gente, mas continua sendo alguém que Jesus morreu por ela também? Aleluia. Independente de ser cristão ou não. Qual é o nosso comportamento? Neemias, ele foi, jejuou, se lamentou, orou. Eu lembro que eu trabalhei, pode-se dizer, trabalhei na Cidade de Deus 15 anos com o discipulado de prostitutas e drogadas. E na época, o pastor da nossa igreja, a gente fazia atos proféticos nas praças de dentro da comunidade da Cidade de Deus. E uma das coisas que me impactou muito quando eu morei lá é que os atos proféticos que ele fazia, nós chegávamos nas praças e ele orava assim, exatamente assim: Senhor,
perdoa todo o sangue inocente derramado neste lugar. Todos aqueles que mataram inocentes, tenha misericórdia, perdoa. E aquilo começou a mexer comigo, eu era nova na fé. Eu falava, nossa, ele está pedindo perdão por uma coisa tão terrível assim, para um cara que de repente nem de Deus é, e ele pedia perdão. E quando eu li essa passagem de Neemias, eu lembrei e falei, meu Deus, como é forte isso. A gente muitas vezes reclama lá dos nossos antepassados, lá dos nossos ascendentes, nosso pai, nossa mãe. Ah, meu pai era da macumba, minha mãe era não sei de onde, meu pai era de não sei de qual, minha mãe não queria saber de Jesus. Mas a gente não pede perdão pelo momento lá, pelos atos errados que eles cometeram. Verdade. Era o momento da ignorância, era o período da ignorância. Muitas vezes a gente não tiveram oportunidade de ouvir falar de Jesus. Na época lá da minha avó, da minha mãe, não tinha, graças a Deus, essa dimensão de igrejas que tem hoje. Eram muito poucas, né? E os evangélicos eram muito mal falados, infelizmente. Então, Neemias fez o seguinte, se lamentou, chorou e orou pelos pecados daquele povo. A gente já começa a meditar, né? Como eu tenho agido? Há tempo, como foi falado aqui, de mudança. Ainda há tempo de arrependimento. A partir de agora, eu vou me comover. Eu tenho até às vezes que me policiar um pouco. Eu já me sensibilizo tanto, também não é muito bom, né? Essa agora que é a última da mídia, das crianças, eu não estou conseguindo mais ver reportagem disso. Porque eu já fico tão sensibilizada por ser mãe, né? Que eu tenho que, às vezes eu falo até para o Cláudio, liga um pouco essa televisão. Às vezes quando eu chego na sala e tem algo muito forte, ele vai lá e troca, porque eu falo, Senhor, misericórdia, me perdoa. Porque eu não consigo conviver com o nível de crueldade que está no mundo da gente, né? Mas nós temos que orar por esses também, para que eles um dia encontrem o Senhor e se arrependam, né? E aí olha que interessante, quando ele se lamentou, chorou, ele foi falar com o rei. Mas olha que interessante, no capítulo 1, versículo 1, fala assim, ó, quando o Hanani foi falar com ele, era o mês de Quisleu. E no capítulo 2, no versículo 1, fala mês de Nissan. Eu fui pesquisar. Mês de Quisleu, no calendário judaico, como se hoje fosse novembro e dezembro. E o mês de Nissan é como se hoje fosse março e abril. No mês de Nissan, Neemias foi falar com o rei. E olha que interessante, 4 meses se passaram. Neemias se preparou 4 meses para falar com o rei. Neemias orou 4 meses para falar com o rei. Neemias, imagino, clamou e pediu a Deus sabedoria e discernimento 4 meses para falar com o rei. Neemias ficou esses 4 meses se lamentando, como está aqui a palavra, jejuando e orando perante o Deus dos céus, antes de falar com o rei. A gente às vezes quer orar hoje e que Deus responda agora. Não é que a gente quer orar hoje para Deus responder amanhã, não. A gente quer orar hoje para Deus responder agora. E a gente às vezes fala assim, Deus não está vendo, Deus? Deus, mas tu não está vendo? Claro que Deus está vendo. Senhor, olha para mim, Senhor. Deus está olhando, querido. Senhor, por que tu não, como foi dito aqui, por que tu não fala comigo, tu não me responde? Será que ele não está falando mesmo? Como é que estão nossos ouvidos espirituais? Jesus da glória, aleluia. Porque se a gente ouve muito o mundo ao nosso redor, a gente não vai ouvir Jesus. Deus da glória. Meu Deus, aleluia. Se todo mundo aqui falar junto comigo agora, alguém vai me entender? Não. Às vezes nós estamos tão envolvidos com os problemas em volta, com as situações em volta, com as pessoas que ficam trazendo palavras negativas ao nosso redor, e a gente quer ouvir Deus, mas como a gente está ouvindo tanto barulho externo, como é que a gente não ouve Deus dentro da gente? Aleluia. Então muitas vezes, quer dizer, na maioria das vezes, se não todas, Deus está falando sim. É a gente que não consegue ouvir. Verdade. Porque a gente não faz isso que está na palavra. Até que o Cláudio comentou, a gente não entra no nosso quarto e fecha a porta. A gente quer que Deus fale, e Deus, se quiser, Ele fala, porque Ele é o soberano. Mas Deus quer que a gente fale, que Ele fale. A gente vendo TV, a gente lavando a louça, a gente correndo. Cala a boca, criança! A criança fala, ah, vô, já passou! Ah, meu Deus do céu, perdi o ônibus! E agora a roupa na máquina, tem que botar na conta, tá chovendo, tem que recolher! A gente às vezes quer que Deus fale assim com a gente. Como nessa agitação que Deus a gente vai ouvir? Deus está até falando, mas como é que a gente vai ouvir, gente? Qual é o momento que a gente para, entra no nosso quarto, fecha a porta, desliga o celular, porque se não desligar uma benção, usar o programa, você fica, ai, deve ser fulano, deve ser ciclano, né? Vou olhar rapidinho, tá, Jesus? Jesus, vou só olhar se é urgente. Aí olha lá, não, Jesus, estou voltando.
desliga zap, desliga até a campainha, o que tiver para atrapalhar, e ora, e conversa com o Senhor. E Ele é vivo, Ele vai te responder. Mas deixa as preocupações do lado de fora do quarto. Aleluia! E esse quarto não necessariamente tem que ser o quarto, querido. É um lugar para você e o Senhor. Eu quantas vezes tive que orar em banheiro? Eu trabalhava na prefeitura, lá não podia ter nada de religião, não pode ter culto, não pode ter, né? Porque se eu fizer, os outros religiões também vão querer ir, e é nada mais justo. E eu muitas vezes passava situações no meu trabalho, eu tinha que ir para o banheiro. Eu falava com o meu chefe, eu vou no banheiro rapidinho. Aí eu botava o joelho ali, debruçava assim no vaso, olha, Deus, em nome de Jesus, vou no banheiro. Ali era o meu quarto. Muitas vezes é um cantinho que você tem na sala, muitas vezes é um momento de você estar ali no seu quarto. Então Deus responde sim. E Neemias ficou 4 meses para falar com o rei. 4 meses orando. Quando ele chegou no rei, o rei falou assim para ele: não podia chegar diante do rei com cara feia, porque era desonra. Tinha que chegar com cara feliz, porque era uma honra servir o rei. Tinha que chegar com o rei cara feliz e dizer que o rei viva para sempre, sorrindo. E Neemias chegou com uma cara triste. Mas o rei gostava tanto de Neemias que ele falou assim: por que tu está triste? Tu não está doente. Só pode ser coisa do teu coração, né, Neemias? Aí ele foi e a palavra de Deus diz assim, ó, no 4. E o rei perguntou a ele: que me pedes agora? Aí, olha a resposta de Neemias. Então orei ao Deus dos céus. E eu parei e falei: Senhor, eu só não estou 4 meses orando. Eu só não devia estar com tudo na ponta da língua para falar com o rei. Só estou há 4 anos orando, se lamentando, jejuando. Aí o rei vai perguntar: o que tu quer que eu te faça, filha? Aí ele fala: orei ao Deus dos céus. Eu imagino que foi a oração mais rápida de Neemias. Senhor, em nome de Jesus, bota a palavra na minha boca. Fala agora por mim, Senhor. Ele orou, Senhor. Aleluia! E ele foi e falou para o rei: se é do seu agrado, rei, o povo lá, a família dos meus pais, estão tudo lá com os muros quebrados, as portas queimadas, sabe, Senhor? Se for do seu agrado, sabe, rei, só me dê cartas para eu passar, só me dê cartas para isso, facilite o meu caminho até chegar lá, porque eu preciso reconstruir esses muros. Querido, construir algo é muito difícil, não é? Mas reconstruir, vou te dizer, reconstruir é consertar. Refazer é consertar. É muito difícil. E aí Neemias foi e falou para ele: me libera aí, me dá carta. Ele pediu cartas para o rapaz liberar madeira, ele pediu cartas para os governadores permitirem passar. Mas a resposta dele foi assim, ó: o rei ainda tinha enviado comigo capitães do exército e cavaleiros. A primeira coisa que o Senhor me trouxe à mente enquanto eu estudava isso, porque a primeira a receber somos nós. Como que eu tenho me apresentado ao rei? Qual é a minha cara, minha fisionomia quando eu me apresento ao rei? Meu Jesus! Aquela coisa: Deus, pelo amor de Deus, eu não aguento mais, Senhor, me leva, volta, Jesus. É assim ou é: Senhor, louvado seja o teu nome? Deus! Tudo coopera para o meu bem. Aleluia. Tu és o Todo-Poderoso, eu confio em Ti. Eu sei que grandes coisas estão vindo, porque o que prometeu é fiel para cumprir. Ah, Deus, te exalto porque Tu não me abandonas jamais. Tu és lindo, vivo e poderoso. Como você tem se apresentado ao Rei? Como você tem chegado diante dele? Porque uma coisa é certa: o que você pede, está em Efésios 3:20. Ele dá infinitamente mais do que você pede. Neemias pediu carta. O rei deu cartas, o rei deu um exército, o rei deu capitães, o rei deu cavaleiros, o rei deu Aleluia! Assim é o nosso Senhor. Verdade! Mas como a gente tem se apresentado ao rei? Qual tem sido a nossa lamentação? Qual tem sido a nossa adoração? A gente muitas vezes no início da oração, a gente, ao invés de adorar ao Senhor, a gente já inicia reclamando, inicia murmurando. Senhor, minha casa é tão quente. Ai, Senhor, aguenta um pouco, ele trabalha, não aguento mais meu chefe. Senhor, tu está vendo? Meu filho, meu marido está implicando comigo. Como é que a gente está se comportando? Como é que a gente está chegando diante do rei? E aí ele foi e liberou tudo isso para Neemias. E a palavra de Deus diz, no capítulo 2. Capítulo 2, versículo 11.
Ele diz assim: cheguei a Jerusalém e estive ali 3 dias. Eu já vou ler o 12 para a gente adiantar. O 12 diz assim: e de noite me levantei, e aos poucos homens comigo, nada declarei a ninguém que o meu Deus pôs no meu coração para fazer em Jerusalém. Até aqui. Mas olha que tremendo aqui, queridos, no 11. Cheguei a Jerusalém e estive ali 3 dias. Neemias, antes de tomar qualquer atitude, ele descansou 3 dias. A viagem, diz os estudiosos aqui, que era em torno de Suzã, que era a Babilônia, até Jerusalém, de 1.500 quilômetros. A cavalo dá 4 meses andando. Neemias orou 4 meses, Neemias esperou mais 4 meses para chegar a Jerusalém. Neemias provavelmente chegou ali muito cansado. Muito cansado. E ele pensou: não vou fazer nada cansado. Sabe o que me lembra? Eu acho que todo mundo aqui conhece a passagem de Esaú. O que me lembra é que Esaú, quando ele chegou do lugar onde ele trabalhava, a palavra de Deus diz que Jacó estava fazendo um cozido de lentilhas. E a palavra de Deus diz em Gênesis 25, 29 assim, ó: e veio Esaú do campo e estava ele cansado. Esaú fez o que quando estava cansado? Esaú, ligada, varão, Esaú não esperou descansar, ele chegou no campo cansado. Naquele momento que ele agiu cansado, ele vendeu a primogenitura dele. É verdade. Ele vendeu o que era eterno por um passageiro prato de comida. Jesus da glória. Amadas, em nome de Jesus, amados, não faça nada cansado. Aleluia. Senhor. Descanse antes de tomar qualquer atitude. Glória a Deus. Olha o exemplo de Neemias, ele ficou 3 dias descansando. Eu imagino ali, ó, pensando: deixa eu colocar minha cabeça no lugar. Não faça nada com raiva, não faça nada cansado. A gente cansado, a gente às vezes perde um pouco a noção das coisas. A gente pode tomar uma atitude que pode ter consequências eternas. Esaú teve consequência eterna por causa de um cansaço. Ele estava muito cansado, ele chegou para Jacó e falou: o que me serve a primogenitura? Pelo amor de Deus, eu estou cansado com fome. Me dá logo esse prato aí, toma a primogenitura, algo que o Senhor havia dado a ele. A gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente cansada pode perder o que Deus dá pra gente. Jesus! Atitudes. Eu estou cansada, eu não quero saber, hoje eu vou curtir. Eu estou cansada, eu não quero saber, eu não vou pro culto, vou ficar em casa vendo BBB, vendo não sei o quê. Eu estou cansada. Ai, cansei, não quero mais saber. Preste atenção quando você estiver cansada. Sabe o que você faz? Vai descansar primeiro. Aleluia! Vai descansar primeiro. Não toma nenhuma atitude cansada, não. Neemias nos ensina muitas coisas. E aí no 12 que a gente leu, ele fala que não havia declarado a ninguém o que Deus tinha colocado no meu coração. Amados, isso é muito forte. E a Eclesiastes de Deus fala que há tempo para falar, mas há tempo para calar. Tem momentos que é o silêncio, querido. Verdade. Olha, eu já passei experiências mais de uma vez. Quando eu ia, eu ouvia direitinho, em nome de Jesus, e eu fazia assim, ó. E eu, Desse jeito, explodindo para querer falar, e o Senhor só ouvia aquilo assim. Deus de fidelidade. Tem hora que é momento de calar. Olha para quem você está falando, os projetos que Deus botou no teu coração. Meu Deus da glória. Neemias tinha uma obra grande, um projeto grande que Deus tinha colocado no coração dele. Ele disse: até então eu não falei para ninguém. Olha para quem você fala. Eu estou falando aqui para que você não fale com ninguém, não. O Senhor é um Deus que dá direcionamento. O Senhor é um Deus que mostra com quem você pode compartilhar e quem você não pode. Aleluia! Ele disse: não falei com ninguém. E aí Deus me trouxe à mente. Todo mundo aqui conhece, sabe a história de Josué com os muros de Jericó. Eles rodaram os muros 6 dias e no 7º eles rodaram 7 vezes. Falando alguma coisa? Não. O direcionamento do Senhor foi assim: dê 7 voltas, batalhe, guerreie, mas não abra a tua boca. Aleluia! Aleluia! Guerreia no silêncio.
As voltas era tudo no silêncio. Por quê? Porque Deus vai dar a direção quando tem que falar. Aleluia! A palavra de Deus diz que aí o Senhor disse, na 7ª volta do 7º dia, aí você vai gritar, vitória! Aleluia! Vai chegar o dia que Deus vai dizer para você gritar, vitória! Aleluia! Mas por enquanto é momento de calar. Eu imagino que aqui ninguém faz isso, mas amadas, eu fico tão triste às vezes quando vejo nas redes sociais. As pessoas, sai da igreja, não vai ter meu pastor. A minha pastora pensa que é pastora de quem? Aquela igreja, pelo amor de Deus. Estou melhor assim, cultuo Jesus na minha casa. Gente, por que botar isso no Facebook? Aí depois não quer responder os comentários, mas você que está abrindo legalidade. Aí vem tudo quanto é comentário. Aí ele vai falar, mas o povo está comentando. Você faz tudo da tua vida. Às vezes a pessoa tira a foto no banheiro, tira a foto. Comprei um sofá novo. Aqui meu sofá novo, ó, R$2.000, meu sofá novo. Comprei no seu. Pra quê, gente, em nome de Jesus? Só dá uma legalidade muitas vezes para pessoas com olho grande, com inveja, e até pessoas com intenção má no coração, de ir na sua casa e furtar você. Comprei o celular novo, aqui meu celular, última geração. Consegui um iPhone. Uma vez eu fui pra minha moça, graças a Deus aqui, eu consegui meu iPhone, não sei quanto, que eu não sei nem como que tá, gente. Não sei nem como que tá. Meu é Samsung, glória a Deus, porque fala alô, tá glória, eu não glória. Aleluia. Aí eu falei assim, gente, essa mulher tá expondo que ela comprou um iPhone na última geração. Graças a Deus comprei meu iPhone. Ela vai sair na esquina, vai ter gente pegando o iPhone dela. O mundo vive mal, gente. A gente tá no mundo mal, gente. Verdade. A palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. Jaz é de jazigo. O mundo está morto no maligno. O mundo é do maligno. Nós não somos dessa terra. Essa terra é do maligno, queridos. Eu costumo falar assim que nós somos ET, nós somos extraterrestres. Nós não somos dessa terra. Porque essa terra, o príncipe, já segundo o entendimento de todo mundo, o príncipe desse mundo é o maligno. Ele já está morto, ele jaz no maligno. Então a gente não pode ficar expondo na inocência. Não, eu só expor aqui que eu ganhei isso, eu comprei aquilo. Cala a tua boquinha. Principalmente quando é projeto que o Senhor botou no teu coração. Porque a gente tem mania, mulher, então, já que é a maioria. É um tal de miga, pastora. Miga. Tu não sabe, miga. Miga, vou te dizer, miga, olha, Deus botou no meu coração, miga, que eu vou abrir um salão. Aí a amiga, vai abrir um salão. Nossa, que legal. Puxa vida, né? Vai ser legal. Gente, quando vira as costas, como é que não abra? Eu quero mais que não abra. Quem é ela para abrir ou não? Será que ela pode abrir ou não? Como assim? Ela vai abrir antes de mim? Gente, tem gente assim que está do nosso lado. Meu Deus. Então a gente tem que estar muito ligado ao que Deus botou no teu coração. Segura. Senhor, Aleluia. me mostra aqui quem eu tenho que compartilhar isso aí. Senhor, o Senhor vai mostrar. Senhor, afasta de mim quem não tem que estar mais perto de mim. Deus vai afastar. Eu sou a prova disso. Eu sou a prova disso. Eu confiei mais de uma vez em pessoas que, misericórdia, faltou destruir a minha vida. E depois desse momento eu orei ao Senhor. Eu tive que passar por essa situação. E eu orei ao Senhor. Senhor, não me permita ser enganada nunca mais. Senhor, não me permita ser enganada não. Mostra pra mim. Afasta de mim. E às vezes eu fico assim, ó. Ei, gente, fulana nunca mais nem falou comigo. Fulana nunca mais nem se aproximou. Gente, nunca mais ela foi lá em casa. Nem o zap dela ela me... Aí eu paro e falo assim, obrigada, Jesus. Foi a tua mão. Foi a tua mão de poder. E aquelas que você menos imagina, fala, eu estou orando pela tua vida, hein? Eu estou orando pelo teu ministério. Deus vai fazer. Conta comigo, eu estou aqui. É assim que Deus faz. Ele mostra, ele revela. É verdade. E Neemias falou, olha, eu não contei nada para ninguém até então. Gente, isso é tremendo. Aí como eu falei, esse dos muros de Jericó, as muralhas de Jericó, eu fiquei pensando assim, falei, gente, a gente mulher, imagina a gente dar 7 voltas calada, gente. Tua amiga do teu lado e você calada, gente. Isso é tortura. Você ali querendo falar com a amiga, você não, Jesus falou, Deus falou para não falar nada. Mas será que na outra volta eu vou poder falar? E na outra volta calado, na outra volta calado. Gente, é tortura. Mas vale a pena se calar. Vale a pena se calar. Aleluia. Porque depois vai ter o grito da vitória. Aleluia. Deus vai dizer, agora você vai testemunhar. Glória. Agora tu vai abrir tua boca para testemunhar o que eu fiz na tua vida. Agora sim. Mas antes, querido, fica caladinho. Em nome de Jesus. E olha que interessante aqui. Ainda no 2. Ele fala assim.
A obra nem havia começado. Quando a pastora falou do Senaqueribe, que nome, né? Misericórdia. Quando a pastora falou de Senaqueribe, eu falei, Senhor, é mais uma confirmação. A palavra de Deus diz que antes de Neemias começar a obra, já havia os opositores. Já tinha Sambalate, Tobias e Gesem. Ele não havia começado a obra. Tem um versículo aqui, ó. E ouvindo Sambalate, o Honorita, e Tobias, o servo Amonita, lhes desagradou extremamente que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Ele só soube que Neemias queria reconstruir para o bem dos filhos de Israel, e eles já ficaram irados, já ficaram irritados. Assim acontece conosco, tá? Mas glória a Deus que o nosso Deus é tremendo. Aleluia. E aí a palavra de Deus diz que quando ele começou, quando ele quis, né, reunir o povo para começar a reconstruir os muros, os inimigos falaram assim, os opositores falaram assim, não consigo achar aqui o versículo, mas ele diz tipo assim, ó, o que esse povo está fazendo aqui? O que esse povo pensa que é? Eles pensam que vão conseguir reconstruir isso aí? Aí o outro fala, aquele reconstruiu ali na Raposa, aí derruba tudo. Aí não está de nada. Aí ele responde assim, ó, então, olha o que Neemias falou, então eu lhes declarei, como a mão do meu Deus me fora favorável, então ele disse, levanta-nos e edifiquemos, e esforcemos as nossas mãos para o bem. Ele falou, com a mão do meu Deus, com a mão do meu Deus me fora favorável. Aleluia. Em todo momento Neemias identificou que era a mão de Deus. Aleluia. Em todo momento Neemias falou, eu vou orar ao meu Deus, eu vou pedir o direcionamento ao meu Deus, a mão do meu Deus foi favorável comigo. Aleluia. E aí ele fala assim, levantemos e edifiquemos. E ele fala, e disse, o Deus dos céus é que nos fará prosperar. Queridos, eu fiquei imaginando assim, quando alguém vier te afrontar, quando alguém vier falar assim, você não vai conseguir, você não tem jeito para isso, você, pelo amor de Deus, né, minha filha, logo você vai fazer a faculdade, logo você aprender a dirigir, pelo amor de Deus, gente, se toca, isso não é para você não, minha filha, você vai ser empresária, que isso, você sabe de onde você veio. Eita! Você sabe a tua boca responde assim, queridos, ó, o Deus dos céus é que nos fará ser bem-sucedidos. Aleluia! É o Deus dos céus que nos fará prosperar. Quando o inimigo querer se levantar, você para na frente do inimigo. É o Deus dos céus que me fará prosperar. Aleluia! Porque Neemias podia falar um monte de coisa ali. Não, eu estou aqui com os melhores capitães do exército. Eu estou aqui cercado. Eu estou aqui, eu sei o que eu vou fazer. Eu fiquei 4 meses falando com o Senhor. Eu sei, eu sou bom. Às vezes a gente tem uma mania de falar, né? Pode deixar que eu sei o que eu vou fazer. Quem aqui nunca falou isso? Aconteceu uma coisa. Pode deixar, eu sei o que eu vou fazer, tá? Deixa comigo, que eu sei o que eu estou fazendo. Não sabe nada, querido. Não sabe nada. Você até faz, mas depois sofre consequências por resto da vida. Meu Jesus. Porque só o Senhor vai te fazer prosperar. Aleluia. Porque só o Senhor vai te fazer ser bem sucedido. Porque só o Senhor, pastora Verônica, vai fazer esse ministério expandir, crescer, multiplicar. Só o Senhor vai fazer as pessoas passarem naquela rua ali, ó, e sentir uma ação de atração dentro desse lugar. É só o Senhor que vai fazer isso. Aleluia! É só o Senhor que manda dizer assim, ó, te prepara porque tu vai estender para a direita e para a esquerda. Meu Deus! Aleluia! Em Isaías 54, tem uma passagem, o Senhor me trouxe agora à mente, falando isso para você, que ele começa falando assim, ó, cante o estéreo. Você que nunca teve filho. Jesus! Deus me trouxe agora. Meu Deus! E eu fiquei pensando, cante o estéreo? E aí ele fala mais assim, sabe por quê? Porque você se estenderá para a direita e para a esquerda. Jesus da glória! Você vai Aleluia! desapossar na sua... Eita, Deus está aqui! Aleluia! Senhor Jesus! Aleluia! E ele fala assim, ó, você vai desapossar nações. Firma tuas estacas, irmão. Aleluia! Firma bem tuas estacas. Porque tu vai se estender para a direita e para a esquerda. Aleluia! Pode até dizer assim, ó, ela é estéril. Meu Deus! Não tem ainda filhos. Mas o
Senhor diz assim: maiores serão os filhos da mulher estéril do que aquela que tem marido. Ele diz: firma a tua estaca, porque vai estender para a direita e para a esquerda. Tu vai desapossar nações. Seus descendentes serão abençoados, ele diz. Seus descendentes vão herdar essa unção que ele derramou sobre a tua vida. É assim que o Senhor diz: te prepara, filha. Firma bem essas estacas na minha presença. Ah, meu Deus, estende as tuas tendas, ele diz. Tu não ficará aqui. Não será aqui. Aqui é algo temporário, pastor. Aqui é algo temporário. O galpão é muito grande. O galpão é muito grande, pastor. Meu Deus, o galpão é enorme, pastor. E inicialmente vai dar. Porque depois não vai dar. Depois não vai dar mais. Inicialmente você vai dizer assim: ai, que coisa linda, ele é enorme, cabe muita gente. O Senhor diz: por enquanto cabe gente. E depois a gente arruma outro lugar maior. O Senhor tem visto o teu coração. Ele diz: prepara tu. O Senhor nunca dá algo quando a gente não está preparado. Eu postei esses dias no status do Zap assim, ó: tem lugares que o Senhor nos prepara só até o tempo do propósito, porque depois não vai nos comportar. Assim é com a tua vida. Aleluia. Assim é com o ministério que o Senhor colocou nas tuas mãos. Aleluia. Ele está te preparando aqui, ó. Mas aqui não vai te comportar mais. Porque o propósito é muito grande. Aleluia. A obra que Deus tem é muito grande. Por isso que a senhora nem se preocupa com mimimi. Porque um mimimi contra a tua vida, ela. Mas ela, da onde ela veio, eu nem sei da onde, mas o Senhor diz, da onde ela veio, agora ela pensa que ela é quem? Pastora de quem? E o Senhor diz: nem se preocupa com mimimi, porque eu que vou colocar no seu ministério. Neemias, se ele ouvisse Sambalate, Tobias e Gesem, ele não iria reconstruir os muros. Se ele ouvisse o que eles falavam, ele dizia: vamos embora. Jesus, eles estão acabando comigo. Quem sou eu para reconstruir esses muros todos, fazer essas portas todas? Mas em momento nenhum, Neemias deu ouvido a Satanás. Em momento nenhum, Neemias deu ouvido aos inimigos, as palavras negativas, as palavras de maldição. Todo momento, Neemias dizia: o Deus dos céus nos fará prosperar. Ele dizia: é a mão forte do Senhor que me foi favorável. É assim que Deus faz. Deus faz com aqueles, como foi dito aqui várias vezes, aqueles que confiam. Mas é confiar de verdade. É confiar de verdade. Como eu costumo dizer, não é confiar com o olho aberto, com o olho fechado. Ah, mas será? Mas tão difícil, né? Ah, mas isso aqui é improvável. Deus ama os improváveis. É verdade. Você é uma improvável. E Deus diz: são esses improváveis que eu coloco aonde eu quero, que eu levo para onde eu quero. Aleluia. E aí, voltando para cá. E aí eles foram. E no capítulo 3 diz que eles começaram consertando as portas. E eu fiquei pensando: meu Deus, tinha muro e tinha as portas. E no capítulo 3 diz que eles começaram consertando as portas. Por que, Senhor? O Senhor ministrou no meu coração o seguinte: pela porta é onde entra e sai pessoas. Eu não posso fazer uma obra com meu filho se algumas pessoas entrarem nesse projeto. E aí o Senhor perguntou para mim: quem você tem deixado entrar na sua vida, no seu projeto? Meu Deus da glória. A porta é a seleção. Meu Jesus. Quem você tem deixado entrar no teu coração? Tem pessoas que não são para entrar no projeto que Deus colocou no teu coração. Meu Deus. Aleluia. E Ele vai restaurar as portas. E a palavra de Deus diz que Ele restaurou as portas. E no versículo 3 do 3 ele dizia assim, ó: e levantaram as portas e colocaram fechaduras e ferrolhos. Aleluia. Não adianta só, queridos, colocar a porta e encostar. Porque o inimigo não tem educação. Ele vai ter o pezão e vai entrar. Mas o Senhor diz: constrói com as portas, coloca ferrolhos, coloca fechaduras, porque quem Deus quer que esteja no projeto com você, até através da porta Ele vai mandar. Aleluia.
Deus vai mandar só aqueles que Ele quer que esteja no projeto com você. Aleluia. Vigia quem entra na tua vida. Aleluia. Vigia quem entra no teu coração. Nós mulheres, vigia quem toma conta das tuas emoções. Dá uma porta aberta no coração para quem? Eita, Jesus da glória. Vigia. A porta está queimada. Reconstrói, querida. Coloca ela de pé, mas põe ferrolhos e fala fechaduras e ferrolhos. Não deixa qualquer um entrar no teu coração. Aleluia. Não deixa qualquer um aparecer, entrar na sua vida, não. Ah, mas ele é tão bonitinho, Ângelo. Ele até fala que ele é crente. Ele até fala que ele é filho de crente, neto de crente. Porque os outros falam assim, né? Ah, mas minha avó é crente, né? Mas minha mãe também é crente. Meu pai não falta culto. Mas e ele? Então vigia bem. Vigia bem quem tem entrado na porta da tua vida. E aí ele fala, né? Que tinha que fechar com ferrolhos e fechaduras. E no 4 ele diz assim, ó. Sucedeu que, ouvindo Sambalate que edificamos o muro, ardeu em ira e escarneceu dos judeus. Mais uma vez o inimigo soube que ele estava reconstruindo os muros. A gente, eu não sei aqui quem já nasceu evangélico, eu não. Eu tenho pouco tempo, eu sou nova na fé. Com certeza, quando eu cheguei do Senhor, os muros estavam todos quebrados. Era muita ferida. Eu costumo dizer que eu me batizei, eu falo isso com muita tranquilidade, mas eu só me converti bem depois. Porque conversão é mudança, né? O verdadeiro evangelho é mudança. Se eu não mudei, tem algo errado. O errado não é o evangelho, sou eu. E eu costumo dizer que eu me converti bem depois que eu me batizei. Bem depois. Mas eu estava toda quebrada. Os muros estavam todos quebrados. As portas estavam todas queimadas. E o Senhor foi aos poucos reconstruindo um processo muito dolorido. Mas que está valendo muito a pena ainda, porque ainda estou sendo reconstruída. Aleluia. Aleluia. E aí ele fala que ele se irou, porque o inimigo ele tem uma ira muito grande quando ele imagina que a gente quer se consertar com Deus. O inimigo ele é especialista em soprar, tá bom assim, não se preocupa não. Não, você já perdoou. Você perdoou, boba. Que isso? Não precisa ir lá pedir perdão, não vai pedir perdão para ele. Ele que te fez mal. Ah, que isso? Não, você está indo para a igreja, você está até ceiando, dando glória a Deus, aleluia, você está bem, não precisa se preocupar. A gente sempre tem algo para reconstruir diante do Senhor. A gente sempre tem algo para consertar, a gente sempre tem algo para melhorar. Sempre. Porque o mundo aí fora está nos fazendo sofrer o tempo todo. É muita coisa que nos traz ferida, que nos traz mágoa, muita gente que nos maltrata, que nos magoa, muita coisa. Então a gente tem que estar o tempo inteiro diante do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, limpa esse coração, Senhor. Reconstrói, sara essa ferida. Eu não quero ficar assim. Queridos, e essa que vos fala, eu hoje, com um pouco mais de convicção, eu não sou médica, mas sou da área de saúde, mas não médica, mas eu consigo quase que afirmar. Eu passei por um câncer há 4 anos atrás. Acho que aqui ninguém sabe a minha história. Eu vim até falando isso com o Cláudio no caminho. Falei, todas as igrejas que eu vou pregar, que eu nunca me fui, né? Eu tenho que falar isso, porque se o Senhor me coroa é para eu testemunhar. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Há 4 anos atrás, uma mastologista falou assim: o câncer tomou todo o seu corpo, sua pele, seus músculos, não tem mais jeito. E na hora eu parei, travei, sentei e não conseguia levantar. Estava sozinha no consultório. E ela falou: pode até fazer químio, pode até fazer um monte de coisa, mas provavelmente tomou seu corpo o dia todo. Porque já está no músculo, na pele e tudo. Eu liguei para o Cláudio, mandei mensagem, eu liguei, na época eu estava trabalhando na Fiocruz, lá na Barra, e eu estava em Caxias. E eu só fazia sinal de Cláudio, Cláudio. Não saía nada. Não matei só porque o coração dele tá bom. E aí eu liguei para minha irmã, que trabalhava com ele na Fiocruz. E aí com a minha irmã eu consegui falar assim: a médica falou que eu vou morrer, eu não consigo levantar de onde eu estou. Eu sentei no banco da clínica, eu queria levantar e as pernas não obedeciam. Minha irmã disse: em 10 minutos eu estou aí. Deus trouxe a minha irmã voando, porque de carro ela não faria o tempo que ela fez. E aí ela me pegou pelo braço, a gente orou e a gente saiu. Depois disso o Senhor operou tantos milagres. O Senhor abriu a porta do INCA, o testemunho daria aqui uma vigília, pastor. Mas, porque só a morte eu já enfrentei pelo menos umas 5 vezes. Só diagnóstico de morte tive vários. Mas a última palavra é do Senhor. Aleluia!
O médico pode falar o que quiser. O juiz pode falar o que quiser. O advogado pode falar o que quiser. Até o seu pastor pode falar o que quiser, mas hoje a palavra é do Senhor. Não houve advogado não, amado. O seu advogado é o Senhor. O seu juiz é o Senhor. O seu médico é o Senhor. E o Senhor abriu a porta de uma forma, eu estava na minha casa, eu falei com um amigo meu que eu precisava ir para o INCA urgente, ela falou, você tem que ir urgente. Eu estava na minha casa, 8 horas da manhã, o telefone toca. Dona Ângela, eu falei, sim, eu estava sendo com a minha irmã. Aí é porque a dona Márcia mandou te ligar, dizendo que houve uma desistência no INCA, e encaixou a senhora. Aí primeiro eu falei, dona Márcia, nunca vi na minha vida. INCA ter desistência, o povo morre na fila esperando uma vaga, né? Mas a senhora tem que chegar aqui antes das 9, isso era 8 horas, eu estava em Caxias, eu INCA em Vila Isabel. Aí eu falei com a minha irmã, e a irmã falou assim, eu não tenho como te levar. Eu estou indo para esse compromisso, eu não tenho como. E eu falei, meu Deus, eu não posso perder isso. Isso foi a porta que Deus abriu. E na época nós tínhamos um amigo presbítero que era Uber. E ela falou, liga para o presbítero Fábio. Ai, mas essa hora ele já está no centro, ele trabalha no centro. Essa hora ele já está no centro, isso já era 8 e pouca da manhã. E eu senti aquilo no meu coração, pode ligar para ele. E eu liguei. Ô presbítero, a senhora está onde? Não, minha filha, eu não sei por que eu estava no centro e fez aquilo no meu coração assim, volta para casa, eu estou em casa. Falei, o senhor não está em casa aqui? Ele morava do lado quase da gente. Ele falou, estou em casa, vou tomar um café. Vou tomar um café e vou voltar, porque o senhor mandou eu voltar para casa. Vou tomar um café e vou voltar. Eu falei, pastor, acredito que o senhor está em casa, porque eu tenho que me levar no INCA agora. E ele, estou indo para aí te levar então. A vida dele era mantida pelo Uber. Era o único trabalho dele. E a gente foi para o INCA. E cheguei lá, eu falei, não é porque a dona Márcia mandou vir aqui, me ligaram, porque tem uma vaga disso aqui. Não existe dona Márcia, senhora, para começar. Eu falei, mas disseram que era a dona Márcia. Foi o seu Ronaldo que me ligou. Ele falou, Ronaldo é aquele segurança ali. Eu falei, foi o seu Ronaldo que me ligou, pode ir lá falar com ele? Aí o seu Ronaldo, que era o segurança, chega perto de mim e fala assim, espera tu no Senhor, senta aí, varô, porque Deus vai fazer. Aí eu olhei e falei assim, amém. Ele era um presbítero. Ele é um presbítero, eu já tenho amigo nosso. E eu falei, amém. Aí ele falou assim, vou providenciar todos os exames para você fazer hoje ainda. Aí eu falei, tá, eu já não sabia o que falar mais, gente. Aí eu cheguei pro presbítero e falei assim, presbítero, só pode ir. Porque aqui, pelo que o moço falou, vou demorar um dia inteiro. E aí o senhor pode ir, porque o seu dia de trabalho o senhor vai perder. Depois eu pego o Uber e vou. Ele falou, Deus mandou eu ficar aqui até os minutos do teu lado. Hoje eu não trabalho, eu estou o seu acompanhante. Glória a Deus. Aí eu falei, amém, Senhor. Eu já estava assim. E eu fui fazer vários exames. Eu lembro quando eu cheguei na mamografia. Muito triste aquilo ali. É um ambiente que precisa muito de Jesus. E eu cheguei na mamografia e as pessoas chorando. Como assim? Gente, isso era junho. Eu descobri o câncer para vocês mulheres no autoexame. Não esqueçam de fazer não, tá? Não esqueçam de fazer não. Eu descobri no autoexame tomando banho. E aí, cheguei lá na mamografia, isso era junho. E a mulher falava assim para as mulheres que estavam lá com os pedidos. Esse ano não tem mais vaga, senhora. E as mulheres gritavam e choravam. Então eu vou morrer com câncer! Eu preciso de mamografia. Senhora, a gente não tem mais vaga. Na época eu estava fazendo 800 cirurgias por semana. E lá é só mama, em Vila Isabel. E aí ele falou assim, nós não temos vaga, senhora, não tem como. Ah, não, porque eu estou grávida. Senhora, todo mundo aqui é grave. Não tem vaga. E eu só quietinha assim na minha frente, meu Deus do céu, não tem vaga para esse ano, estou fazendo o que aqui, né? Aí daqui a pouco, dona Ângela, Cláudia, falei, toda sem graça já, pode vir fazer o exame. Eu tinha chegado naquele dia ali. Fui lá, fiz o exame de sangue, fiz o raio-x, fiz todos os exames possíveis no mesmo dia. Ali eu já fui agendada para uma mastologista que me atendeu e eu falei assim, doutora, eu estou vindo de uma mastologista que me disse que não tem mais jeito para mim. Está aqui a biópsia, eu tinha feito a biópsia primeiro, tudo isso, né? Para levar para ela. Ela me examinou toda, viu toda a mamografia, viu toda a biópsia. Ela falou assim, olha só, essa mulher não podia falar isso não. Não foi nada tomado. Primeiro você tem que ficar calma. Deus está com você. Fica calma. Não tomou nada de músculo, não tomou nada de pele, não deveria nem ter falado isso para você.
fica tranquila. Aquela mulher começou a me acalmar. Fica tranquila, respira fundo, vai dar tudo certo. Uma cirurgia que você vai se recuperar logo. Isso vai sair do seu corpo. Pra que essa aflição? E eu comecei a chorar e falei, amém, pastora, amém. Pastora, doutora, amém, doutora. Aí depois eu fui e falei assim, a senhora que vai ficar me atendendo, não é? Ela falou assim, não, eu tô indo embora. Eu só fico aqui hoje. Eu falei, meu Deus, essa mulher é mulher, essa mulher é um anjo, né? E nunca mais ouvi essa mulher. Resumindo a história, vai fazer 4 anos que eu estou aqui. Deve ter uns 2 meses atrás, apareceu um nódulo no meu pulmão. Levei para o INCA e a médica falou, suspeita. Então tem que fazer outros exames aí, tomografia, com isso, com aquilo. É suspeita esse tumor no pulmão. Vamos fazer os exames e tal. Resumindo, fiquei 7 madrugadas orando pela minha vida. Porque a gente ora por todo mundo. A gente não ora pela nossa vida. A gente esquece de orar. E o Senhor falou assim para mim, são 7 madrugadas orando só por você. Você esquece que tem filho, você esquece que tem marido. É 7 madrugadas orando por você. E assim eu fiz. Quando eu peguei a tomografia, fiz uma sem contraste e fiz a segunda com contraste. Quando eu levei na médica, ela olhou a primeira e disse assim, uma pneumologista, tá? Especialista em pulmão, o tumor é no pulmão. Ângela, olha só, é bem preocupante, tá? Bem sério, bem suspeito, é bem preocupante esse tumor. Aí eu falei, doutora, mas é porque eu fiz uma outra agora com contraste, eu queria que a senhora olhasse. Aí ela pegou e falou assim, peraí. Olhou, pegou outro, mas o tumor sumiu, meu filho, não tá mais aqui não. Eu falei, Deus é bom, doutor. Ela falou, não, vou ter que fazer outros exames. Eu falei, a senhora pede quantos exames a senhora quiser, porque Deus é muito bom. E eu fiz o tal do PET scan, não sei se aqui alguém conhece, que o nome já diz, é um scanner pelo corpo todo. Você toma uma radiação, você entra numa máquina. E se tiver alguma célula mínima que seja maligna, aquela máquina pisca na radiação, o local onde tem a célula. E após isso, eu fiz um PET scan, que foi outro milagre que meu plano não ia liberar, porque é R$10 mil por ano, e nenhuma célula maligna no meu corpo. Porque Deus faz como Ele quer. O primeiro tumor que apareceu no meu corpo, eu tive que fazer a cirurgia. Porque Deus cura através da medicina, mas quem cura é o Senhor. O segundo tumor que apareceu no meu corpo, nem a cirurgia eu precisei fazer. Ele botou uma mão lá de poder e fez o tumor sumir. Porque é assim que Deus faz. Só, queridos, que não tem nada a ver com a história aqui, que a gente às vezes não tem noção do que Deus faz por nós. Eu costumo dizer que eu sou um milagre e vocês são um milagre. Sabe por quê? Quem aqui hoje pode fazer assim, ó? Todo mundo, né? Eu fiquei 5 dias no CTI com Covid sem respirar. Eu não tinha oxigênio. Eu não conseguia fazer, ó. O Senhor manteve o respirador para eu ficar no oxigênio. Quando eu saí de lá, eu falei, Senhor, mais uma vez. Aí é outro milagre, que entrou um anjo no quarto, mandou me liberar, eu ia ser transferido para o Ronaldo Casola. É outro testemunho, é outro milagre. E eu falei assim, meu Deus, quando eu paro hoje e falo isso aqui, ó, como é gostoso. Sem um negócio enfiado no teu nariz, gelado o tempo todo, apitando, um negócio estranho no teu rosto. Como é gostoso respirar. A gente não dá um pingo de valor. Verdade. Até nos faltar. Mas Deus não quer que nos falte. Deus quer que a gente valorize antes de estar no leito de morte. Comigo Deus teve que tratar algumas vezes no leito de morte. Mas me trouxe vida até a última palavra. Mas esse é o meu desejo dele. É pela dureza do nosso coração. Verdade. Então que hoje a gente verdadeiramente valorize qualquer suspiro nosso, qualquer respirar nosso. E aí, amados, para finalizar, no 6 ele fala que, ouvindo Sambalate e o resto dos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e nele não havia mais brecha nenhuma, ainda esse tempo não tinha posto as portas no portais. Mandaram dizer, vem e congregue conosco, juntamente nas aldeias. E Neemias fala assim, porém eles intentaram fazer-me o mal. A gente
finalizar, sabe o que eu entendo nessa palavra aqui? Tinha muito mais coisa para falar de Neemias, mas quando eles chamaram os inimigos de Neemias e falou assim, vem cá, venha congregar com a gente aqui no vale. Esse vale era em direção oposta ao que Neemias tinha que reconstruir os muros. Mas eles falaram com palavra doce, vem cá, vamos congregar juntos. E o Senhor trouxe ao meu coração o seguinte, cuidado com os convites que você recebe. Cuidado com os convites que você recebe com palavras doces. As palavras são doces, mas às vezes as intenções são amargas. Eita, Jesus da glória! Porque se o inimigo chegar com palavras amargas, a gente vai meter o pé. Então ele chega com palavras doces. Aí eles falaram assim para Neemias, vem, vamos congregar conosco lá no vale tal. Era o local oposto. O inimigo quer trazer palavras doces para a gente, para tirar você do foco. O inimigo vem com palavras doces para tirar da direção da grande obra que Deus quer que você faça. Aleluia! Mas ele falou tão carinhoso comigo, ore ao Senhor. Ore, não receba qualquer convite. Ah, mas ele falou que é só ir na casa dele, não vai acontecer nada, não tem nada a ver. Gente, eu costumo dizer que nada a ver é do inferno. Hoje em dia são as piores coisas, tudo não tem nada a ver. Nada a ver. Eu só bebi um pouquinho com meus amigos, não tem nada a ver, não vou me embriagar. Eu vou só dar uma fumadinha, não tem nada a ver, eu não sou viciado. Eu vou só sair com o marido da vizinha, não tem nada a ver, porque ele quer, eu quero também um dia só. Não tem nada a ver. Nada a ver no inferno, gente. Nada a ver no inferno. E aí, Neemias logo entendeu, não, peraí, ele está me chamando com palavras muito doces, mas para sair da direção, sair do foco da grande obra que Deus quer que eu faça. E aí a palavra de Deus que ele diz assim, ó, estou fazendo uma grande obra, não posso parar. Aleluia! Quando tu receber um convite que você entender que é do diabo, com palavras mais doces que tiver, você fala assim na cara do diabo, ó, estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Aleluia! Não dê ouvidos ao inimigo. Sabe por quê, queridos? Sempre vai ter Sambalat e Tobias. Sempre vai ter aqueles que vão tentar tirar você do foco com as palavras mais amáveis possíveis. Sempre vai ter, sabe por quê? Porque sempre vai ter Sambalat e Tobias. Sambalat e Tobias, eles não reconstroem muros, mas eles atrapalham quem quer reconstruir. É verdade, Deus. Sempre vai ter alguém, porque uns nasceram para tacar pedra. Nós nascemos para glorificar o nome do Senhor. Aleluia! Aleluia! Então que a gente continue glorificando o nome do Senhor. Que a gente continue sem ouvir Sambalat e Tobias nos atacando, nos afrontando e tentando nos tirar da direção. Deus chamou você para uma grande obra. Aleluia! Pode ter Sambalat, Tobias e Gesem, mas você diga na cara deles, estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Aleluia! Porque o Deus dos céus é que me fará ser bem sucedido. Aleluia! Em nome de Jesus, queridos, que fique com essa palavra e eu agradeço a oportunidade.